minha querida amiga aqui comigo. Tudo bem, Marilda? Tudo ótimo, Passou Rosário. bem do mês passado? Tudo bem? Graças a Deus, um mês curto, fevereiro, né, mais intenso. Curtinho, né? Curtinho. Então, estamos aqui com você e hoje eu quero escutar, eu quero aprender, hein? Vamos conversar. Porque hoje a gente já falou com os nossos queridos aí que hoje são os propósitos, né? Sim. E aí, explica pra gente. O que é propósito, né? As pessoas falam tanto de algumas palavras e às vezes não sabem o que significa. Propósito tem a ver com finalidade, o porquê de existir. Né? Eu estava vendo você falar lá de acender uma vela com uma devoção. Existe um propósito nessa ação. É uma simbologia, todo esse contexto de você escolher um santo da tua devoção, que tem a ver com você, que você conscientemente tem algo com aquela história, uma manifestação de Nossa Senhora, de um dos santos na sua vida, tem um porquê de você escolher, tem um propósito. E aí, a partir daí, a TV, né, a Associação do Senhor Jesus, te dá a possibilidade de cumprir esse propósito, essa vontade que você está de interceder por aquelas causas que você bem colocou, tantas pessoas precisam, né, de oração no mundo todo, e você aqui está fazendo o teu propósito de fazer essa oração, de entrar nessa corrente do bem, né? E tem todo um contexto. Então o propósito é a razão de existir. E nós temos vários propósitos na vida da gente, por isso que eu citei aí essa questão de acender a vela. Existe um propósito para isso, existe uma simbologia em todo esse contexto. E o grande desafio, Rosário, é que as pessoas acabam vivendo a vida ou fazendo as coisas sem entender o propósito, sem entender a finalidade. É o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não faz as coisas com consciência. O propósito exige consciência. O propósito, então, a gente pode usar uma palavra muito utilizada agora, que é o foco também. Seria isso? Mais ou menos isso? O propósito exige foco. O propósito é uma escolha que você faz de objetivo para determinada coisa. Vamos falar da Quaresma. Por que a Quaresma existe? Porque ela tem um propósito de nos aproximar de Deus, de nós vivermos um período que antecede a Páscoa para nos aproximarmos de Deus. E a igreja propõe, então, 3 pilares para isso: a oração, o jejum e a caridade. Então a Quaresma tem um propósito, existe uma motivação de nós termos esse tempo antes da Páscoa. E aí nós podemos fazer os nossos propósitos de viver esse tempo da maneira correta. E aí é individual. É sempre uma escolha pessoal, né? Sempre. E aí nós voltamos na qualidade da nossa vida. Nós precisamos ter consciência da vida que a gente quer levar, porque senão a gente fica só reagindo e não agindo. A mentalidade do propósito nos ajuda a agir e deixar de reagir. Mas não adianta ser da boca para fora, né? Tem que ser realmente consciente. E aí passa naquele autoconhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão fica sem sentido. O propósito também exige a nossa consciência de sentido. O que é a nossa vida? Para que nós estamos aqui? As pessoas vão, como eu te falei, só vivendo, né? Atropelando a vida. Por que você se casou? Ah, não sei, estava na idade de eu me casar. Porque foi acontecendo, né? Tipo assim, né? Foi acontecendo. E aí, quando você se percebe, você tá lá num relacionamento que não tá feliz, as coisas foram se sucedendo e tal, e você nem dialoga, nem conversa com aquela pessoa, nem traz para ela os seus sonhos, e fica só cobrando comportamentos que para você seria, que a velha história, né? Mas não sabe? É normal, é comum. Então, vamos falar o seguinte, que infelizmente a gente leva muito em consideração o que é normal, o que é comum, mas não o que é correto. O propósito exige isso também, uma consciência do que é correto. A vida que a gente está vivendo socialmente hoje, né? Nos é apresentado várias possibilidades. Mas como dizia São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. É verdade.
né? Então, qual é o propósito que me convém? É de acordo com o que eu quero para minha vida. É de acordo com o sentido que eu dou para minha vida. E aqui num programa tão religioso, que as pessoas que entram aqui buscam oração, buscam uma intimidade com o Senhor. Então é isso que eu quero. Então meu propósito é essa intimidade. Mas o que eu estou fazendo da minha vida que está me levando para esse propósito? Aí é o agir, né? E não só o reagir. Quando a gente reage, a gente vai levando, né? Só Sim, levando. Só levando. E às vezes, volto lá, o comum e o normal. Muitas vezes a gente acha que está fazendo o que qualquer pessoa faria, né? Ah, eu briguei com a minha vizinha, mas qualquer um faria isso, porque imagina o que ela me fez. Aí, né, destrincha o que a vizinha fez. E justifica, né? Justifica. Mas não é que o cristão precisa pensar diferente? O cristão não precisa amar seus inimigos? E aí a gente fala, nossa, Jesus, o Senhor também, hein? Amar os inimigos, quem que pode? Só aquele que tem o propósito de seguir o coração de Jesus. Pois é. É difícil, mas não é impossível, né? Quando Jesus falou assim, sede santos, como meu Pai do céu é santo, ele colocou a régua lá em cima. Não foi verdade? Oi. Poxa, ser santo, como o Pai do céu é santo. santo. Então ele colocou a santidade como uma busca constante. E o nosso propósito de vida deve ser essa santidade. Mas ele dá oportunidades Sem também, dúvida né? Ele nenhuma. dá o jeito da gente viver isso. O grande desafio é que nós, enquanto seres humanos, a gente não toma posse disso, dessas possibilidades que ele nos dá. Você estava falando, né, a associação aqui tem mais de 40 anos. Quantos anos de evangelização? Quantos de vocês que acompanham a associação desde? Muitos, Né? Desde Muitos. o comecinho. E por que a gente sempre cai nos mesmos pecadinhos? Por que a gente está sempre voltando no mesmo problema? Porque muitas e muitas vezes a gente ainda não tem total posse do propósito da nossa vida, do sentido da nossa vida. Olha, eu acho maravilhoso a gente estar dando essa continuidade, porque nós estamos nos conhecendo junto com você. Ai, que Marilda. bom! A gente aprende a se conhecer, né? Eu penso que no decorrer desse ano nós vamos aprender a nos conhecer. Que assim seja, né, Rosário? Porque eu já te falei, eu acredito que nada nessa vida é por um acaso. Se o Senhor me fez esse convite através de você para estar aqui nesse momento de reflexão, veja bem, eu trago o olhar da ciência, de todo esse estudo comportamental, que é a minha vida há mais de 30 anos também, os meus conhecimentos de graduação e tal, para refletir com vocês sobre isso. Qual é o propósito da vida? No caso da Marilda, qual é o propósito da Marilda estar aqui com você agora? Eu tenho um objetivo muito grande de transbordar o que eu conheço, o que eu aprendi, o que eu acredito que é a vida, tá? E particularmente, religiosamente falando, eu quero o abraço do Cristo. É muito comum, quem já me viu em algumas outras oportunidades já deve ter me ouvido falar isso. Você falou desde o primeiro encontro. Isso. Então, o propósito da vida da Marilda é um dia ouvir dele, vinde bendita do meu Pai. Eu acredito muito nisso, sabe? A vida aqui é finita. Se Deus quiser, vai demorar muito. Mas vai chegar a hora, né? Vai porque chegar a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Sim. E, infelizmente, as pessoas têm medo de falar de morte. Eu sinto um pouco também. Às vezes eu abordo esse assunto aqui, mas com esperança, porque nós abordamos com esperança. Porque a gente acredita que aqui não é o fim. E nós temos um propósito da salvação da nossa alma, porque a gente tem um Salvador que nos prometeu isso. Pois é, então a gente crê. Justo. Né? E aí, quando a gente vive intencionalmente isso, a vida fica mais fácil. Ai, Marilda, quer dizer então que você já acredita que você está salva, que você é santinha e tal? Muito pelo contrário. Não. É uma luta diária. Diariamente você está ali com o propósito de fazer o seu melhor. E então, já que você tocou nesse assunto, o propósito é algo renovado todo dia, né? Aí vamos lá. O propósito é algo trabalhado todo dia. Todo trabalhado. Isso. A escolha do teu propósito, ela pode ser macro,
Por exemplo, propósito da vida da Marilda, o abraço do Cristo. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu coloco esse peso. Opa, isso aqui está me afastando do Senhor? Pecado? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Marilda, mas tem hora que a gente escorrega. Beleza, quando a gente escorrega, tem a confissão e o retorno. Volta. Justamente, a gente vive isso. Um eterno levanta e cai. Tá? Aí depois eu tenho pequenos propósitos. Por exemplo, eu entendi que eu não estava cuidando bem da minha saúde. Então eu criei todo um propósito de trabalho com nutróloga, fui fazer exames de sangue, para cuidar melhor da minha saúde. Então foi um propósito particular, individual. Esse período que a gente está vivendo agora da quaresma, a quaresma em si tem um propósito dentro da liturgia, da pedagogia da igreja, que é fazer com que a gente se prepare para a Páscoa. Aí eu vou ter o meu propósito para essa preparação, que é um propósito individual. E eu me uno a esse propósito maior da igreja. É. Percebe? Então, assim, são pequenos propósitos que compõem a nossa vida. Eu tenho um propósito de me relacionar bem com, sei lá, um desafeto, uma pessoa que me fez mal. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso perdoar aquela pessoa. Então, existe um processo aí para cumprir esse propósito. Eu preciso trabalhar minha mente para ver o melhor naquela pessoa. Porque aquela mágoa que eu estou sentindo naquele momento só faz eu ver o pior. Só negativo. Só negativo. E aí entra a questão da oração também, que eu posso pedir ao Senhor que me ajude a enxergar aquela pessoa como Ele enxerga. Eu posso fazer uma novena das mãos ensanguentadas para que isso aconteça. E acontece, viu? Sem dúvida. E acontece. Porque a gente faz o possível, o Senhor faz o impossível. Né? Então, até falando, né, você falando da minha presença aqui, que a gente vai aprendendo junto. Na verdade, esse período que a gente está fazendo, eu estou trazendo este olhar, digamos assim, pragmático, humano, do possível, para que a gente possa realmente entregar para o Senhor, para Ele fazer o impossível. E isso é um propósito. Que é muito bom para a nossa vida, né, meu povo? Que é muito bom para a nossa vida. Olha, nós temos muitos queridinhos e queridinhas que já, assim, viveram mais, né? Uhum. Viveram mais. E muitos deles, eu imagino, podem até estar pensando assim, mas eu não tenho mais propósito, eu já não quero mais pensar nisso. Mas para eles tem muito propósito ainda, não tem? Sem dúvida. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quando a vida acaba? Quando a vida acaba? Às vezes, eu convivi com o Padre Haroldo Ram durante muito tempo, foi o meu grande mestre espiritual, uma pessoa incrível, e ele faleceu já com 100 anos, né? Ia fazer 101, Isso, né? ia fazer 101 anos, uma sumidade, e nos últimos meses da vida de Padre Haroldo, ele lançou o último livro. Com 100 anos. Entende? Até eu tive a oportunidade de digitar algumas coisas para ele, ia visitá-lo lá em São Paulo, enfim. Uma pessoa incrível. E ele me ensinou muito isso. Quando eu trabalhei com ele, ele já tinha seus 85, 90 anos. E ele fazia projeto para os próximos 10 anos. Tá? E eu, na minha ignorância, ficava, não, padre, menos, vamos devagar, né? Padre Eduardo faz está isso. Fazendo agora, ele completou 82, né? Então ele está entrando agora num grande projeto de 10 próximos anos para a gente celebrar no ano de 2033, os 2000 anos da morte de Jesus. Então. Aí ele, eu vou ter 92, ele falou. Pois é, tem como tá legal, não é? Com certeza, ele tem como propósito isso, né? Então, só incluindo aí. Perfeito, e é justamente isso. Quando eu falava para o Padre Haroldo assim, menos, e ele falava, imagina, e ele dava um sorrisinho assim de canto de boca e falava para mim, se eu não terminar, você termina. Mas começou. Sem dúvida. E aí vem essa questão. O propósito, ele não tem idade. A tua mente não tem idade. Você vai determinar quando você pode ou não fazer um novo propósito. E se você está determinando que você não pode fazer isso, você está falando para você que você já acabou. É essa a questão. Existe uma cronologia de vida que as pessoas se impõem. Ah, não, eu não tenho mais idade para isso.
Gente, o que é a idade? Ela é só um número. O que vale é o que está na tua cabeça. E aí, não, mas eu estou muito cansado, eu estou com muita dor no corpo, né? Porque o desgaste corporal traz, né? Isso, vai. Com certeza. Mas você pode pôr um propósito dentro da sua possibilidade de vida. A questão é, enquanto você respirar, enquanto você estiver aqui, enquanto a sua mente estiver ativa, você pode ter propósitos. O que você precisa? Adequar esses propósitos à tua realidade de vida. Ponto. Quanta oração esses avózinhos podem fazer, essas pessoas mais idosas podem fazer. Existe uma necessidade de graça para o mundo inteiro. Existe uma necessidade de pessoas orantes. E se você não pode fisicamente fazer muita coisa, esteja em intercessão, porque o mundo precisa de oração. E esses queridinhas, eu chamo eles meus queridinhos, minhas queridinhas, né? Vocês, queridinhos, têm feito isso. A gente recebe tanta oração aqui. Que por isso, eu imagino que por isso que essa obra está também de pé. Porque tem muita gente rezando por nós. Nós rezamos, mas eles rezam por nós. É uma troca, né, muito, Rosário? Muito é uma troca. E, por exemplo, você está falando, as nossas irmãs, né, carmelitas, quantas idosinhas que a gente tem. E elas são um suporte muito grande para nós, né? Sem dúvida. Você sabe que quando eu era muito jovem, lá em Itajubá, em Minas Gerais, minha cidade, eu vi uma homilia uma vez de um bispo que me chamou muita atenção e abriu a minha mente em relação à oração, à intercessão. Ele falou que os carmelos, os grandes centros de oração que nós temos na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, uma graça muito grande de Deus, é como caixas d'água de reserva de graças. Que lindo! Então, quando o mundo precisa, quando a Igreja precisa, a gente lança a mão dessas caixas de reserva. É como se elas reservassem toda a graça, toda a bênção, porque é uma intercessão contínua. Sim. E quanto que nós, leigos, né, da igreja, podemos também fazer parte dessa junção de oração. Hoje é o Dia Internacional da Oração. E o que é a oração? É essa comunicação com Deus, é esse nosso desejo de que Ele faça parte da nossa vida. E o mundo precisa cada vez mais que Deus faça parte da vida. Então, vamos fazer propósitos, né? Para que isso aconteça. Para que isso aconteça. O que a gente pode fazer? Nós podemos fazer? Nos comprometer, né? Então, propósito exige compromisso e exige disciplina, porque senão ele fica só da boca para fora. Então, por isso que ele é diário, ele é cotidiano. E ele precisa também conversar com você. Você fala do autoconhecimento, né? Nosso propósito aqui é desenvolver cada vez mais o autoconhecimento. Então, por que, vamos voltar à analogia aí das velhinhas, por que a gente escolhe determinado santo? Porque eu não sei por que ele toca meu coração, Marilda. Então, vamos estudar sobre a vida dele? Vamos ver o porquê que o Espírito Santo está me conduzindo, né? Justamente para aquela identificação. Eu, por exemplo, tenho uma devoção muito grande com São João Paulo II, que foi o Papa da minha infância, o Papa da minha juventude e hoje o santo da minha vida mais madura. Da nossa época, né? Sim, sim. Época, a gente acompanhou a vida dele, perto, né? Com certeza. E esse conhecimento, esse acompanhamento da vida dele de perto me faz entender muito que nós estamos neste momento da história da humanidade precisando viver essa consciência de fé de uma forma diferente. Né? São João Paulo II foi totalmente fora do padrão enquanto Papa. Pois é. E foi um grande incentivador e um grande testemunho para os papas seguintes. As viagens, né? As visitas. Os gestos, né? Tudo. Só para mim aquele gesto dele chegar no lugar e beijar o chão daquele lugar, para mim era o máximo, eu ver aquilo. Perfeito. Era um propósito, né? De serviço, de humildade, e ele representava toda a igreja. E hoje você vê Papa Francisco fazendo na mesma linha. Pois é. De propor cada vez mais humildade, de pedir perdão, de ir atrás, né? Ir a serviço. E injetando o seu jeitão de ser, né? Sem dúvida. Não só imitando, mas também colocando o seu jeito de ser. Eu acho que é por aí a gente, né? Cada um na sua individualidade fazendo o seu melhor. Eu, com os meus
clientes, né, as pessoas com quem eu trabalho, eu falo muito assim: você tem que estar inteira para que você transborde quem você é. Então nós precisamos estar inteiros no nosso propósito de vida, entender quem nós somos, estar em paz com isso. Muito, muito importante estarmos em paz com isso. Vamos parar um pouquinho nesse ponto aí. Vamos lá. Estar em paz conosco mesmos. Isso quer dizer me aceitar, né? Sim, sim, porque todos nós temos dores e delícias. Tem muita gente que fica só nas suas dores, que são as lamentações. Ai, porque é assim, mas eu sou assim mesmo. E não, porque eu não vou conseguir, né? E tem pessoas que ficam só na delícia. Nossa, eu sou o máximo, né? Aí as dores ficam para trás. Justo. Mas fala pra gente como é possível uma pessoa ir se aceitando aos poucos. Vamos lá. Primeira coisa, se conhecer. Saber das minhas dores e minhas delícias. O que é a humildade? A humildade é a gente ter consciência da nossa verdade. Sim, vivo falando aqui que Santa Teresa disse isso, né? A humildade é a verdade. Justo. Agora, qual é a minha verdade? Eu sou 100% ruim? Não, ninguém é 100% ruim. Eu sou 100% perfeita? Não, ninguém é 100% perfeito. Então eu preciso saber das minhas forças e fraquezas. Tá? A partir disso, eu vou trabalhar para potencializar as minhas forças e neutralizar minhas fraquezas. E aí eu me aceito. Só que tem alguns detalhes. Para eu me aceitar, eu tenho que me perdoar e perdoar a minha vida. Foi como foi. Eu tenho que estar em paz com o meu passado. E tem muita gente que não quer nem pensar no passado, quanto mais estar em paz com ele. A gente fica batendo nessa tecla aqui, porque o terceiro dia da nossa novena é o perdão. Ótimo. Então, a gente vem da fé, da humildade e entra no perdão. Mas aí, perdoar outras pessoas, mas acho que esse ponto nevrálgico aí de me perdoar. E se não quer se olhar, não vai se perdoar, né? Pois é, porque eu só fico na dor. Que aí é as dores e delícias. E aí não consegue ir para um propósito. Não. A gente pode, inclusive, propor isso. Que tal trabalhar agora na Quaresma o propósito de revisitar o passado, entender aquilo que está te maltratando e trabalhar o perdão, primeiro por você. Nós temos 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu gosto de trabalhar isso como se fosse uma pirâmide. A base, estou eu, está a minha pessoa. O meio está o próximo e no topo está Deus, tá? Para que eu possa amar o próximo, estar bem com o próximo, e para eu amar a Deus sobre todas as coisas, estar bem com Ele, eu preciso estar bem comigo. A base sou eu. Porque o que eu vou entregar para o outro se eu não tenho o que entregar? Se eu não me amo, se eu não me aceito, como é que eu vou direcionar esse amor, né? Isso. E aí nós estamos nesse contexto. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu me amo demais, eu sou o centro do mundo e tudo é por minha conta? Não. Você é mais um filho de Deus. Só que você é sim um grande amor de Deus, porque você está aqui, tem a dádiva da vida, e você tem que cuidar disso. Então é esse o paradoxo, essa é a humildade, é a verdade. Eu sou um pecador frágil, estou aqui nessa luta diária, mas eu sou filha de rei. A gente bate aqui nessa tecla direto, viu? Que eu me conheça a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor. Santo Agostinho, né? Sim. E aí a gente quer, de fato, viu, meu querido, minha querida? Começando por nós mesmos, viu? A gente não tá, a Marilda não tá falando pra você, pra mim, tá falando pra nós, né? Pra mim também. Nós estamos ouvindo isso, né? Sem dúvida. E aí vem, vamos lá, processo mental. A minha mente, ela funciona 24 horas por dia. E eu preciso filtrar o que entra nessa mente. O que nós estamos fazendo aqui? Vivendo uma oportunidade de alimentar a nossa mente com uma condução saudável. Nós começamos refletindo sobre propósito, e propósito faz parte da vida da gente. É a finalidade de. Para que existe algo? Para um propósito. Para que a nossa vida existe? Para que a gente volte para o Pai. É isso que a gente acredita. Como que eu vou voltar para o Pai? Primeiro eu tenho que estar bem. Como que eu vou estar bem? Estando em paz com quem eu sou, aceitando quem eu sou, aceitando meu passado. E aí, Rosário, acontece às vezes as pessoas falarem assim: nossa, Maria, mas porque você não conhece o meu passado, por isso que você fala isso. Gente,
Se nós procurarmos pessoas que sofreram mais que a gente vai encontrar. Eu trabalhei numa instituição, tanto do Padre Haroldo quanto da Esperança e Vida e tal, que são histórias assim escabrosas, né? E você acha que ouviu uma pior, ali na esquina você ouviu outra pior ainda. E a pessoa está de pé. Sem dúvida. E aí eu vejo, eu vou até contar uma historinha, porque uma vez uma mãe tem um filho autista, tal, né? E ela tem um relacionamento difícil com a mãe dela, e a mãe dela falou para ela assim, teu filho é assim porque você não reza. Porque tem essas coisas também, né? Ai, muito. Né? Isso então, fere profundamente e destrói muita coisa, né? Inclusive o amor, a relação das pessoas com Deus, né? Pois Porque é. Tipo, claro. imagina, Deus está me castigando, me dando... Não. Aí eu coloquei para ela, eu falei assim, escuta, você conhece a paixão de Jesus? Não. Você sabe que Nossa Senhora seguiu Jesus até a cruz? Então, será que ela rezava o suficiente para ver o filho dela passando por aquilo? Os mistérios da nossa salvação. A criatura mais pura, melhor, a melhor pessoa do mundo, né? Viu o filho dela passando por tudo aquilo. Muito. Justo. Então nós nos perguntamos muitas vezes assim, por que comigo? Né? E eu devolvo a pergunta, por que não comigo? Se Nossa Senhora, a criatura mais pura, como você realmente está dizendo, e a gente sabe que é. Eu gosto do Padre Eduardo dizendo, a campeã da raça humana. Sem dúvida, sem a dúvida. Campeã da raça humana. É a total. E ela passou por tudo isso, ela teve a dor, né? A alma dela foi transpassada por uma espada de dor. Ela não tinha fé? Porque muita gente fala, porque você não tem fé. Ela não rezava? Não, direto, né? A conexão era direta. Então você fala assim, poxa, mas injustamente, a vida é injusta. Então, deixa eu te explicar. A vida passou a ser injusta depois que nós renegamos Deus na nossa vida. Então aí nós vivemos por nós mesmos aqui. Aí Jesus veio nos salvar e nos deu o caminho. E quanto mais próximo nós estamos dele, mais forças a gente tem para viver essa vida. E aí a gente pode combater toda essa cruz que a gente também reza, que é o 7º dia. Não combater, mas carregar, aceitar a cruz, abraçar a cruz com amor. Toda a cruz é um ensinamento. A gente falou isso no último pois encontro. É. Não é verdade? Foi. Se eu aprendi com ela não é mais pesada. Quer dizer que ela vai deixar de existir? Não, ela vai estar aí porque ela faz parte do processo. Mas ela vai pesar menos. E hoje é o dia que nós rezamos, Marilda, meu queridinho, minha queridinha, hoje nós rezamos o 6º dia, que é o alimento, a Eucaristia. Tá aí um o grande sustento, presente. Né? O sustento para nós, né? Sem dúvida. E aí veio outra vez a palavra propósito. Que nós possamos participar da Santa Ceia, da Santa Mesa da Eucaristia, com o propósito de ter o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. Tem muita gente que participa da Santa Ceia pedindo por tudo, menos para que o seu coração seja igual ao coração de Jesus. Hoje também é a primeira sexta-feira, né? Sacratíssimo coração de Jesus, fazei que o meu coração realmente seja semelhante ao vosso. Acho que a partir daí o alimento se mantém. Pois é. Olha, gente, que pena. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Eu sei que está muito interessante para nós aqui e para você também. Mas a gente tem que se despedir da Marilda e mês que vem você volta, né? Se Deus quiser. Orem por mim. A gente tá com certeza, meu coração está aqui com vocês. Nós estaremos ali nos aproximando da Páscoa, da Semana Santa, né? Então, ela vai deixar o contato, você pode procurar, ela vai ter um jeito lá de atender, né, Marilda? Vai dar um jeito, né? Então, vai dar um jeito. A gente está preparando os materiais para as redes sociais, o meu Instagram é marilda.cn, né? Para que eu possa divulgar cada vez mais essa capacidade, essa possibilidade de pensamentos conscientes. A gente vai começar a trabalhar agora a questão dos pensamentos conscientes nos relacionamentos. Que é de fato muito importante. Então, porque não adianta, gente, a gente não pode continuar levando a vida só na reação. Nós precisamos aprender a agir de acordo com os propósitos que a gente tem. E para que isso aconteça, depende só de cada um de nós. A minha mente, os meus pensamentos, então eu preciso aprender a pensar. O que eu puder usar as minhas redes sociais para ajudar que isso aconteça é o meu propósito.
tá? E o seu propósito é estar conosco no mês que vem, se Deus quiser. Com a graça dele, Obrigada, a gente quer. Viu, querida? Eu que agradeço. Deus lhe pague muito. Amém. E olha, na primeira sexta do mês que vem, se Deus quiser, Marilda vai estar conosco. Vamos para o intervalo, meu povo? Responde a pergunta para nós. Responde para a gente. O que o programa Mãos Ensanguentadas de Jesus tem ajudado você? Eu quero escutar. Se tem ajudado, o que você quer que mude, o que você quer ver aqui, tá bom? Até já!